Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Obrigada por você estar aqui comigo nesse momento. E mais uma vez nós estamos aqui para continuar a leitura do livro O Poder da Mulher que Ora. Já estamos bem avançadas na nossa leitura e acredito que vamos cumprir o nosso propósito de ler um livro semanal. E eu quero te convidar para entrar conosco nessa jornada, porque o melhor ainda está por vir e este é só o começo. Para desenvolver um novo hábito, para sair da zona de conforto, para trabalhar a sua mente, fazer aquela mudança de mindset, mudança de mentalidade, renovação de mente, porque é isso que nós precisamos todos os dias. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias na nossa vida, nós precisamos renovar as nossas mentes todos os dias. E como que a gente renova a nossa mente? Através de conhecimento, através da leitura da palavra, através da busca incessante por aquilo que realmente importa, que é mais importante, prioridade nas nossas vidas, principalmente trazendo Deus em primeiro lugar, porque as demais coisas nos serão acrescentadas, criando uma rotina diferente, gerando um planejamento, planejando a sua vida, assumindo o controle da sua vida, das suas decisões, dos seus pensamentos, vivendo o propósito e a missão que Deus tem para nós aqui neste lugar. Estamos na página 119 e ela começa dizendo assim: Senhor, dirige-me ao propósito para o qual eu fui criada, porque quando meus filhos estavam crescendo, com frequência eu orava para que tivessem uma percepção que Deus os havia criado para serem. E qual era seu propósito? Havia observado tantos jovens se debatendo e desperdiçando a vida por não terem ideia de que eram chamados para realizar algo maravilhoso no Senhor. Eu havia feito a mesma coisa quando era jovem e acabei tendo problemas sérios. Sem dúvida, eu queria mais do que isso para meus filhos. E como resultado daquelas orações, eu jamais vi meus filhos sem um senso de propósito. Agora que estão com 20 e poucos anos, continuam a crescer em seus dons e seus caminhos estão ficando cada vez mais claros. Não conhecemos os detalhes do futuro, mas sabem que há um futuro para eles e que é um futuro bom. Quando escrevi O Poder dos Pais que Oram e compartilhei meus muitos anos de experiência em orar pelos filhos, eu recebi uma grande quantidade de cartas de pessoas dizendo que gostaria que alguém tivesse orado por elas daquela forma enquanto cresciam. Temiam haver desperdiçado tempo demais tentando descobrir o que deveriam estar fazendo e ter deixado passar o propósito de Deus para a vida deles. Eu as encorajei com a seguinte boa nova: não importa quanto você tenha se desviado dos planos e propósitos que Deus tem para você. Quando você entrega a vida ao Senhor e declara sua dependência absoluta dele, ele cria um caminho a partir de onde você está, para onde você deveria estar, e o coloca no rumo certo. Pode levar mais tempo do que teria levado se você tivesse tomado o caminho certo desde o começo. Mas se você continuar a andar perto de Deus, ele levará você para onde é o seu lugar. Gente, isso aqui é poderoso, hein? Bem, bem poderoso. Em momento algum, pense que é tarde demais para você. A Bíblia diz: os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Está lá em Romanos 11, 29. Isso significa que ele não toma de volta os dons, não toma de volta as nossas capacidades, as capacidades que ele nos concede. Você sempre terá seus dons. No entanto, isso não vale para a unção. A unção é a presença do toque de Deus sobre seus dons, que dá a eles poderes sobrenaturais de penetrar a escuridão e de trazer vida à luz. Esse toque espiritual do Espírito Santo ele pode ser perdido com o pecado, sem arrependimento. Todas nós já vimos pessoas que caíram em imoralidade e ainda assim continuam usando seus dons sem reconhecer que a unção não se encontra mais lá. Estavam tão enganadas e cegas pelo pecado que nem se deram conta do que haviam perdido. Todos nós temos um propósito. Cada uma de nós tem um propósito no Senhor. No entanto, muitas de nós não se dão conta disso. E quando não temos uma compreensão exata de nossa identidade, lutamos para ser uma pessoa ou algo diferente do que somos. Nós nos comparamos com outras pessoas e achamos que sempre ficamos aquém, quando não nos tornamos aquilo que nós achamos que devemos ser.
Nós ficamos críticas de nós mesmas e de nossa vida, o que nos deixa inseguras, hipersensíveis, frustradas, críticas em relação aos outros e insatisfeitas. Voltamos-nos para nós mesmas e constantemente pensamos em nós no que deveríamos ser. Isso nos obriga a um esforço tremendo para fazer com que a vida seja da forma como a imaginamos. Em casos extremos, acabamos mentindo sobre nós mesmas e nos tornamos desonestas sobre quem realmente somos. Quando você está perto de pessoas que não têm ideia daquilo que foram chamadas a fazer, pode sentir a inquietação, a frustração, a ansiedade e a falta de paz delas. Deus não quer isso para você. Ele deseja que você tenha uma visão clara para a sua vida. Ele deseja lhe revelar quais são os seus dons, quais são os seus talentos. Ele deseja lhe mostrar como você deve desenvolvê-los da maneira possível, da melhor maneira possível e usá-los para a glória dele. Então, saiba quem você é e para onde você está indo. Porque a predestinação significa que seu destino ele já está determinado, já foi determinado. A Bíblia diz que nós somos predestinados de acordo com os propósitos e com a vontade de Deus. Está lá em Efésios 1:11. Isso quer dizer que Deus, ele sabe para onde nós devemos nos dirigir e ele sabe como chegar lá. No entanto, mesmo que você tenha um propósito e um destino, você não pode alcançar se você não estiver ligado àquele que lhe deu essas coisas em primeiro lugar. Quando você não fica ligado àquele que planejou o seu destino, no momento de fraqueza, como paixão, ou mesmo no momento de raiva, você pode acabar abrindo mão de tudo. Nós vemos sempre no noticiário gente que faz isso. Quando você entende com clareza que Deus tem um propósito elevado para a sua vida, você não joga tudo para o alto como uma decisão insensata. Você não permite que a insegurança estrague a sua vida. Não parece justo que a insegurança seja pecado. E como bater em alguém que já está caído. No entanto, a insegurança nada mais é do que a falta de fé. A falta de fé é pecado, porque significa falta de confiança em Deus. Quando nos sentimos inseguros sobre qual é o nosso propósito, significa que não confiamos nossa vida a Deus. Não acreditamos que aquilo que Ele diz sobre nós em Sua palavra seja verdade. A insegurança nos faz concentrar toda a atenção naquilo que nós queremos, em vez de nos concentrarmos nele e no que Ele quer para nós. Todos nós queremos fazer alguma coisa significativa na vida. E todos nós temos o potencial de fazer algo extraordinário. Isso porque nós somos do Senhor e o seu Espírito habita em nós. E pelo fato da grandeza dele estar em nós, ele pode realizar grandes coisas por nosso intermédio. Só precisamos nos lembrar de não confundir o sucesso aos olhos dos homens com o sucesso aos olhos de Deus. Homens e mulheres do mundo gloriam-se no Senhor. Não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Jeremias 9, 23 e 24. Quando você sabe que pertence ao Senhor e confia na direção dele, você se sente muito mais seguro. Entregue os seus sonhos. Eu descobri que jamais conseguiria alcançar o que Deus tem para nós e nos tornar tudo o que Ele nos criou para ser, sem que entreguemos a Ele os nossos sonhos. Jesus disse, portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Mateus 16, 25. Isso significa que nós desejamos ter uma vida segura no Senhor. Se a gente deseja ter uma vida segura no Senhor, a gente precisa abrir mão de nossos planos e dizer, faça a tua vontade, Senhor, na minha vida. E é um passo difícil porque abrir mão de nossos sonhos é a última coisa que nós queremos fazer. E, no entanto, nós precisamos pedir a Deus que tire de nosso coração os sonhos que não são dele e que realize os sonhos que são dele. Se você tem um sonho que não pertence a Deus, quando lhe entregá-lo, ele afastará de você o desejo de realizar esse sonho e lhe dará o que ele tem para você. Pode ser muito doloroso, especialmente se for um sonho ao qual você se apegou há muito tempo.
mas você não quer passar a vida correndo atrás de sonhos que Deus não vai abençoar. E se o fizer, ficará sempre frustrada e não verá o sonho realizar-se. Você deseja viver os sonhos que Deus coloca em seu coração. Mesmo que os sonhos que você tenha em seu coração sejam de Deus, ainda assim você terá que entregá-los. Isso porque Deus quer que você se apegue a Ele e não se apegue aos seus sonhos. Ele não quer que você tente realizá-los, Ele quer que você confie nele e Ele os realizará. Encontrando o seu propósito, todos nós precisamos ter uma percepção do porquê nós estamos aqui, do porquê de estarmos aqui. Todos nós precisamos saber de que forma fomos criadas com um propósito. Se encontraremos realizações quando estivermos fazendo aquilo para que fomos criadas. No entanto, Deus não nos conduzirá a grandes coisas para as quais Ele nos chamou, a menos que nos mostremos fiéis nas coisas pequenas que Ele nos deu. Assim, se você está dizendo coisas que considera pequenas nesse instante, se alegre, porque Deus está preparando grandes coisas no futuro. E não pense nem por um segundo, nem por um momento que é tarde demais para alcançar o propósito que Deus tem para você. Eu vou aumentar aqui um pouquinho a letra, gente, só um minutinho. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Não pense nem por um momento que é tarde demais para alcançar o propósito que Deus tem para você, se você não alcançou até agora. Nunca é tarde demais. Eu fiz tudo muito tarde. Eu só vim a conhecer o Senhor com 28 anos de idade. Me casei tarde, tive filhos tarde e só comecei a escrever profissionalmente depois dos 40. Todo o meu ministério surgiu quando estava na casa dos 40 e em grande parte na casa dos 50. Acredite em mim quando eu digo que se você ainda está respirando, Deus tem um propósito para você. Ele tem algo para fazer agora. Gente, qualquer semelhança aqui é mera coincidência. Se você não tem certeza do que Deus deseja que você faça, comece como uma intercessora. Todas nós somos chamadas para orar pelos outros. E comece servindo em sua igreja. Todas nós somos chamadas para nos sujeitarmos a uma comunidade de fiéis e ajudar outros. Quando somos fiéis a essas coisas, Deus nos conduz a outras. E não se esqueça de que Deus, Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Jesus Cristo antes dos tempos eternos. Tendo, porém, diferentes dons, seguindo a graça que nos foi dada. Romanos 12, 6. Pois cada um, ele tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, e o outro, de outro. 1 Coríntios 7, 7. Assim, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. Eu peço que Deus vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos dos vossos corações para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Conceda-te segundo o teu coração e realize os teus desígnios. Salmos 24. Quando você nunca se esqueça, que você nunca se esqueça, querida irmã, de que Deus, Ele tem um propósito importante para a sua vida, que é algo bom. E a minha oração a Deus, nesse momento, nesse primeiro tópico, a autora ela nos convida a orar. Eu farei essa leitura da oração em espírito de oração e eu te convido a participar, ouvindo e prestando atenção naquilo que está sendo dito. E se você concordar ao final desta oração, que você possa, em concordância, dizer amém. Vamos lá? Faça uma respiração profunda. Se movimenta para que você possa ouvir com atenção as palavras que lhe serão ditas nesse momento. Amém? Senhor, agradeço-te, pois tu me chamaste com santa vocação, não de acordo com minhas obras, mas de acordo com a tua determinação e graça que me foi dada em Cristo Jesus, como está lá em 2 Timóteo 1:9. Eu sei que teu plano para mim já existia antes de eu te conhecer e que tu o realizarás. Me ajuda a andar de modo digno da vocação para o qual eu fui chamada. Eu sei que existe um plano determinado para mim e que tem um destino que agora será cumprido.
Me ajuda, Senhor, a viver com um senso de propósito e com entendimento do chamado que Tu me deste. Entrega todo o meu orgulho, todo o egoísmo e qualquer outra coisa que me impeça de alcançar tudo que Tu tens para mim. Não quero deixar passar Teu pleno propósito para minha vida, porque eu não caminhei conforme a Tua vontade. Me arrependo de cada dia que não vivi inteiramente para Ti. Ajuda-me a viver agora da forma como Tu queres. Senhor, ajuda-me a entender o chamado que Tu tens para a minha vida. Remove qualquer desânimo que eu possa sentir e no lugar dele coloca a alegre expectativa do que Tu vais fazer por meu intermédio. Me usa, ó Deus, como Teu instrumento para fazer uma diferença positiva na vida daqueles que Tu colocas em meu caminho. Me ajuda a descansar na confiança de saber que Teu tempo é perfeito. Sei que qualquer que seja meu chamado, Tu me capacitará para cumpri-lo. Eu Te peço ainda que nada me afaste de realizar o plano que Tu tens para mim, que eu nunca me desvie daquilo que Tu me chamaste para ser e fazer. Dá-me uma visão para a minha vida e um forte senso de propósito. Confio minha identidade a Ti e coloco meu destino em Tuas mãos. Mostra-me se aquilo que estou fazendo agora é o que devo fazer. Quero que aquilo que Tu estás construindo em minha vida dure toda a eternidade. Não quero perder tempo correndo atrás de coisas que não são o que Tu tens para mim. Ajuda-me a ficar contente onde estou, sabendo que Tu não me deixarás nesse lugar para sempre. Senhor, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não quero supor que sei qual é o meu propósito, tampouco quero passar a vida tentando descobrir o que devo fazer e errar o alvo. Assim, peço-te que Tu me mostres claramente quais são os dons e talentos que Tu colocaste em mim. Guia-me no caminho em que devo andar, à medida que vou crescendo nesses dons e talentos. Me capacita para que os use de acordo com a Tua vontade e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. As promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida. Efésios 4, 1, 3. Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar na unidade do Espírito no vínculo da paz. 2 Pedro 1,10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Efésios 1, 11, 12 diz assim: Nele digo, no qual fomos também feitos herança predestinadas, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E em Romanos 8,30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Glória a Deus. Agora no item 15. Senhor, guia-me em todos os meus relacionamentos. Certa vez, ouvi uma entrevista de rádio com alguns membros de uma gangue de Los Angeles e na época o índice de criminalidade estava extremamente alto naquela cidade por causa de uma onda assustadora de criminosos que passavam de carro atirando e de homicídios cometidos por membros de gangues. Esses rapazes, alguns mal entrando na adolescência e outros com pouco mais de 20 anos, disseram que o principal motivo de terem se juntado a uma gangue foi saber que pertencem a um grupo. E numa declaração assustadora, alguns deles admitiram que faziam o que fosse preciso para serem aceitos e respeitados pelo grupo, até mesmo cometeram um homicídio. Alguns dos rapazes revelaram que o teste para saber se seriam mesmo aceitos na gangue era sair às ruas e matar alguém. Não havia nenhum outro motivo para o homicídio, senão preencher um requisito de indicação e provar que fariam qualquer coisa pelo grupo. Alguns confessaram que odiaram cometer tal ato e desejavam que houvesse outra alternativa.
Contudo, estavam desesperados para pertencer a uma família. Então foram em frente e mataram. Foi uma revelação assustadora para todos nós que morávamos lá, pois significava que não havia lugar seguro. E por essa mesma época, um amigo nosso estava em frente à própria casa, em plena luz do dia, e foi abordado por 2 desses meninos. Eles estavam andando pela rua que ficava num bairro residencial muito agradável e tranquilo, quando um deles puxou uma arma, atirou em nosso amigo a queima-roupa e fugiu. Não houve nenhum furto ou tentativa de qualquer outro delito. Nosso amigo devia ter anjos cuidando dele, pois sobreviveu, o que não aconteceu com a maior parte das pessoas que são vítimas desse tipo de ocorrência. No entanto, o dano causado ao seu corpo afetou muito sua habilidade de realizar o trabalho em que se especializaram, e ele levou anos para se recuperar. Os rapazes da entrevista não tinham nenhum senso de propósito para a vida deles, além de pertencer a uma gangue. A maioria havia sido criado sem pai e, em alguns casos, também sem mãe. Eu tenho certeza de que se cada um deles tivesse um forte senso de família, amor e aceitação de outras pessoas, jamais teria escolhido esse estilo de vida destrutivo. Isso ilustra quão desesperadamente as pessoas precisam de outras. Quando jovens são privados de relacionamentos saudáveis, no temor do Senhor, buscam relacionamentos doentios. Assim é que se formam as gangues. E todos nós precisamos desesperadamente de um senso de família, um senso de relacionamento. Precisamos saber que fazemos parte de um grupo. E se você não percebe essa necessidade em si mesma, é porque provavelmente ela sempre foi preenchida. Deus nos criou para vivermos em família. Nós temos uma carência natural de fazer parte de algo que nos dê um senso de aceitação, um senso de afirmação, que somos necessários e valorizados. Contudo, mesmo que nunca tenhamos recebido isso de nossas próprias famílias biológicas, eu tenho boas notícias. Deus nos colocou em famílias espirituais. Em vários sentidos, elas podem ser igualmente importantes. E qual a importância de termos uma família espiritual? Deus, Ele é nosso Pai. Nós somos filhos dele. Isso significa que nós, que cremos em Jesus, somos todos irmãos e irmãs. A família é grande demais para viver todas numa mesma casa, de modo que Deus nos coloca em casas separadas. Nós podemos chamá-las de igrejas. O relacionamento dentro dessas famílias da igreja é essencial para a nossa felicidade. A maneira como nos relacionamos com outras pessoas na igreja afetará em grande parte a qualidade de nossa vida no Senhor. Não podemos jamais alcançar nosso destino pleno, separadas das pessoas que Deus coloca em nossa vida. Eu não quero dizer que elas necessariamente nos ajudarão a fazer nossas coisas, mas o relacionamento com elas contribuirá para nosso sucesso. É importante dividir o jugo com pessoas que andam com Deus. A prestação de contas é resultante de relacionamentos próximos com fiéis firmes, que por sua vez também prestam contas a outros fiéis firmes. É importante prestar contas, pois todos nós podemos ser enganadas. Nós temos um ponto cego. Precisamos de pessoas que nos ajudem a enxergar a verdade sobre nós mesmas e sobre a nossa vida. E além disso, nós precisamos do tipo de relacionamento que não se desintegra quando a verdade é dita em amor. Isso não significa que você jamais terá problemas em seus relacionamentos na igreja, ou se tiver, será um sinal de que está no lugar errado. Porque todos os nossos relacionamentos, eles têm coisas que precisam ser trabalhadas. Superar esses problemas de relacionamento é o que enriquece a convivência. Contudo, nós precisamos aprender a proteger o relacionamento com a nossa família espiritual em oração. Seu inimigo, ele não quer que você faça parte de uma família espiritual, ou mesmo que você tenha relacionamentos com pessoas tementes a Deus. Isso porque ele sabe como esses relacionamentos são benéficos para você. Ele sabe que se você não está ligado a uma família espiritual e comprometida com ela, você vai acabar, de alguma forma, vivendo em rebeldia. Quer seja a sua intenção, quer não. Ele sabe que você jamais será tudo o que Deus a criou para ser, se não estiver ligada a uma família espiritual. É por isso que ele tentará romper seus relacionamentos. E é por isso que você deve protegê-los com a oração. Porque são mais do que apenas amigos. A Bíblia fala tanto da importância de ter o tipo certo de amigos que nós não podemos tratar com descaso dessa parte de nossa vida. O justo
serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Está lá em Provérbios 12, 26. Se é verdade que nos tornamos como nossos amigos, então nós devemos escolhê-los com sabedoria. A principal qualidade que se deve procurar num amigo chegado não é aparência, talento, riqueza, inteligência, influência, esperteza, popularidade, mas sim o quanto ele ama, o quanto ele teme a Deus. A pessoa que faz o que é necessário para viver dentro da perfeita vontade de Deus é o tipo de amigo que lhe transmite algo da benevolência do Senhor cada vez que você estiver com ele. Deus não quer que estejamos em julgo desigual com pessoas que não são fiéis, mas isso não significa que não vamos mais nos relacionar com aqueles que não conhecem o Senhor. Pelo contrário, nós somos os instrumentos de Deus para trazer os outros ao seu reino. No entanto, nossos relacionamentos mais próximos, aqueles que mais nos influenciam, precisam ser com pessoas que amam e temem a Deus. Se você não tem amigos chegados que sejam cristãos, ore para que amigos tementes a Deus e desejáveis venham a fazer parte da sua vida. Vamos agora aprender 7 bons sinais de um amigo desejável. 1. Um amigo desejável, ele lhe diz a verdade em amor. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Provérbios 27, 6. Segundo sinal. Um amigo desejável, ele lhe dá bons conselhos. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Provérbios 27, 9. Conselho 3. Sinal 3. Um amigo desejável a refina. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Provérbios 27, 17. Sinal 4. Um amigo desejável ele ajuda você a crescer em sabedoria. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Provérbios 13, 20. Sinal 5. Um amigo desejável é chegado a você. O homem que tem muitos amigos, ele sai perdendo. Mas há um amigo que é mais chegado do que irmão. Provérbios 18, 24. Sexto sinal. Um amigo desejável, ele ama, ele apoia você. Ele apoia você em todo o tempo. A palavra diz em Provérbios 17, 17. Em todo o tempo, ama o amigo. E na angústia se faz o irmão. E o sinal 7. Um amigo desejável é socorro em tempos de dificuldade. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Eclesiastes 4, 9 e 10. Então, se você tem amigos com essas qualidades, proteja essas amizades. Proteja essas amizades através da oração. E se você tem amigos com qualidades nada desejáveis, precisa orar por eles também. Agora vamos ouvir 7 sinais de um amigo indesejável. Se você tem um amigo indesejável, é imoral. Um amigo indesejável é imoral e não tem consideração pelos outros. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento ou idólatre ou maldizente ou beberrão ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. 1 Coríntios 5:11. Segundo sinal, um amigo indesejável ele é inconstante, ele é instável. Não te associes com os revoltosos, porque de repente se levantará a sua perdição e a ruína que virá daqueles dois. Quem a conhecerá? Provérbios 24, 21, 22. Sinal 3. Um amigo indesejável está sempre irado. Não te associes com o irancudo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Provérbios 22, 24, 25. Sinal 4. Um amigo indesejável dá conselhos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmos 1, 1. Sinal 5. Um amigo indesejável ele é incrédulo, iníquo. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão entre a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? 2 Coríntios 6, 14 e 15.
Sinal 6. Um amigo indesejável é um insensato. Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Provérbios 13:20. E o sinal 7. Um amigo indesejável é irreverente para com Deus e suas leis. Companheiro, sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Salmos 119, 63. Se você tem amigos com características como essas, peça a Deus que lhe envie novos amigos enquanto você ora para que os antigos sejam transformados. Precisamos orar pelos nossos relacionamentos. Nos relacionamentos, os ferimentos graves, com frequência, eles podem ser fatais. Mesmo quando as relações não são completamente destruídas, as feridas elas podem levar anos para sarar. É mais fácil proteger os relacionamentos com orações do que consertá-los. A maneira como aprendemos a lidar, a viver e interagir com nossos relacionamentos ao longo do nosso crescimento, ela será levada para a idade adulta e afeta cada um de nossos relacionamentos importantes ou chegados no presente. E talvez seja exatamente dessa forma que o diabo tenta destruí-los. Peça a Deus para que a faça uma boa amiga para outras pessoas e lhe dê um coração puro e amoroso em todos os seus relacionamentos. Ore especialmente pelas pessoas com as quais você vive. A Bíblia diz que toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Mateus 12:25. Não é possível ter paz se você está vivendo em discórdia com alguém em seu lar. Não deixe seus relacionamentos por conta do acaso. Ore para que pessoas tementes a Deus venham a fazer parte da sua vida. Pessoas com as quais você possa se associar. Não force relacionamentos. Ore para que eles aconteçam. Então, quando se iniciarem, cuide deles com orações. Isso não significa que você precisa ter uma porção de amigos. Há uma grande força em um pequeno número de pessoas quando estão envolvidas e são firmes no Senhor. A qualidade de seus relacionamentos ela é mais importante do que a quantidade. Ao longo de toda a sua vida, os relacionamentos eles vão ser essenciais para a sua felicidade. Não é saudável ficar isolada emocional ou espiritualmente. Os relacionamentos corretos a enriquecerão e lhe proporcionarão equilíbrio e perspectiva saudável. Pessoas tementes a Deus ajudam você a andar na direção certa e a bondade dela será passada para você. A qualidade de seus relacionamentos é quem determina a qualidade de sua vida. E isso é algo digno de oração. Amém? Nossa, que capítulo. Muito interessante isso. Uau! Vamos respirar mais uma vez. Movimentar os nossos corpos aí. Dar uma esticada. Vamos entrar em um momento de oração. Ouça o que eu lerei e mais uma vez eu digo, se você estiver de acordo, amém ao final dela. Senhor, coloco-me diante de Ti. Coloco diante de Ti, ó Deus, cada um de meus relacionamentos e peço que Tu os abençoes. Te peço que cada um deles Te glorifique. Me ajuda a escolher meus amigos com sabedoria para que não perca o rumo. Dá-me discernimento e força para me separar de qualquer pessoa que não seja uma boa influência. Entrego meus relacionamentos a Ti e peço que Tua vontade seja feita em cada um deles. Quanto a meus relacionamentos mais difíceis, eu peço que Tua paz reine sobre eles. Coloco diante de Ti especificamente meu relacionamento. Aqui você pode colocar o nome de alguém. Eu sei que 2 não podem andar juntos a menos que haja acordo entre eles, como está em Amós 3:3, e por isso ajuda-me a encontrar um ponto de acordo, unidade e consonância. Naquelas coisas em que um de nós precisa mudar, eu te peço que Tu me transformes. Quebra qualquer parede de separação, assim como diz Efésios 2:13-15, ou qualquer mal entendido. Entrego essa pessoa em Tuas mãos
e peço-te que tu faças como quiseres com nossa relação para que ela te glorifique. Te peço por meu relacionamento com cada membro de minha família. Peço especificamente por meu relacionamento. Você pode citar o nome da pessoa. Eu peço que tu tragas cura, reconciliação e restauração onde são necessárias. Abençoa e fortalece nosso convívio. Peço-te pelos relacionamentos que tenho com pessoas que não te conhecem, Senhor. Me dá palavras para dizer-lhes que voltem o coração delas para ti. Ajuda-me a ser uma luz para elas. Peço-te especificamente você pode colocar o nome de alguém. Toca no coração dessa pessoa e abre seus olhos para que ela te receba e possa te seguir fielmente. Peço-te que amigos tementes a ti, pessoas exemplares e mentores, venham a fazer parte da minha vida. Envia pessoas que falarão a verdade em amor. Peço-te especialmente que haja em minha vida mulheres que são confiáveis, bondosas, amorosas e fiéis. Acima de tudo, te peço que sejam mulheres firmes na fé, que contribuirão para a minha vida e eu para a vida delas. Que possamos mutuamente elevar os patamares de nossas aspirações, que o perdão e o amor fluam livremente entre nós. Faz-me ser tua luz em todos os meus relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém. Recebam as promessas que Deus tem para ti, que eu receba as que Ele tem para mim aqui. Vamos lá? Efésios 2, 19 e 22. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Salmo 68, 6. Deus faz com que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Efésios 4, 31, 32. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E Efésios 4, 14 e 16. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Glória a Deus. Item 16. Senhor, mantém-me no centro de tua vontade. Quando meus filhos e eu caminhamos pelos escombros de nossa casa em Northridge, na Califórnia, pouco depois de ela ter sido destruída pelo terremoto de Northridge, em 1993, todos nós choramos. Sabíamos que se estivéssemos na casa quando tudo aconteceu, talvez não tivéssemos sobrevivido ao terremoto. Todos nós gostávamos daquela casa maravilhosa e detestamos ter de deixá-la quando nos mudamos poucos meses antes. A decisão de nos mudarmos para outro estado envolveu muita oração e lutas interiores, mas estávamos certos de que era a direção de Deus. Não havíamos sequer vendido a casa antes de nos mudarmos, pois sentimos que devíamos sair imediatamente. Se não tivéssemos buscado a vontade de Deus para a nossa vida e seguido-a, mesmo que com relutância, estaríamos lá quando o terremoto aconteceu. A vontade de Deus é um lugar de segurança. Eu não estou dizendo que qualquer um que se encontrava na Califórnia durante o terremoto estivesse fora da vontade de Deus. No entanto, eu creio que nós estaríamos. Creio também que a casa não foi vendida porque qualquer pessoa que estivesse nela naquele momento teria ficado gravemente ferido ou morrido. Quando andamos na vontade de Deus, encontramos segurança. Quando vivemos fora da vontade de Deus, nós perdemos a sua proteção.
Todas nós queremos estar no centro da vontade de Deus. É por isso que não devemos prosseguir em uma carreira ou em uma mudança ou qualquer grande alteração em nossa vida sem saber que é a vontade de Deus. Nós devemos pedir a Deus com frequência que nos mostre qual é a sua vontade, que Ele nos guie dentro dela. Nós devemos pedir que Ele fale aos nossos corações para que nós possamos, para que Ele possa nos dizer o que Ele deseja. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Isaías 30, 21. Minha família e eu, nós seremos sempre gratos por termos dado ouvidos a Deus e seguido a sua direção. Existem 4 coisas boas e verdadeiras sobre a vontade de Deus. Primeira coisa boa: seguir a vontade de Deus não significa que jamais nós teremos problemas. Não. Os problemas, eles são parte da vida. Viver na vontade de Deus é ter realização e paz em meio aos problemas. Há uma grande segurança em saber que você está andando na vontade de Deus e fazer o que Ele quer que você faça. Quando você tem certeza disso, você pode lidar melhor com o que a vida lhe traz. Portanto, não pense que a presença de problemas em sua vida significa que você está fora da vontade de Deus. Absolutamente não. Porque Deus, Ele usa os problemas para aperfeiçoá-la. Há uma grande diferença entre estar fora da vontade de Deus e estar sendo podada ou provada por Deus. Ambas as situações causam desconforto, mas uma leva à vida e outra leva à morte. Em uma você terá paz, não importa qual seja a incômoda. Na outra, não. A segunda coisa boa e verdadeira sobre a vontade de Deus é que seguir a vontade de Deus, ela não é fácil. A vida de Jesus confirma que seguir a vontade de Deus não é sempre divertido, não é sempre gostoso, não é agradável e não é fácil. Jesus estava fazendo a vontade de Deus quando ele foi para a cruz. E ele disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Se existe alguém que poderia ter dito, não quero seguir a vontade de Deus hoje, esse alguém é Jesus. No entanto, Ele a cumpriu com perfeição e agora Ele nos capacita para que nós também o façamos. E a terceira coisa é seguir a vontade de Deus. Ela pode lhe causar um grande desconforto. E na verdade, se você nunca se sente desconfortável e não precisa se esforçar em sua caminhada com o Senhor, então eu questionaria se você está de fato na vontade de Deus. Porque a minha experiência pessoal é de que o desconforto e o esforço, eles são constantes ao andar na vontade de Deus. A quarta coisa: seguir a vontade de Deus não é algo automático. Isso porque Deus nos deu a opção de nos sujeitarmos a Ele ou não. Nós tomamos essa decisão todos os dias. Vamos buscar sua vontade? Vamos lhe pedir sabedoria? Vamos fazer o que Ele ordena? A palavra de Deus em Efésios 5,17 diz: não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. A vontade de Deus é a forma como escolhemos viver cada dia de nossa vida. Deus não quer que você viva a vida para os desejos da carne, mas segundo a vontade dele. Está lá em 1 Pedro 4,2. Ele deseja te aperfeiçoar você em todo o bem, para cumprir a sua vontade, operando através de você aquilo que é agradável diante dele. Hebreus 13:21. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. E confirma ainda em Colossenses 4:12, peça a Deus em tudo que você fizer, que tudo se conserve perfeito e plenamente convicto em toda a vontade de Deus. O melhor lugar para se começar a buscar a vontade de Deus para a sua vida é este. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Agradeça-lhe por mantê-la no centro da vontade dele e peça-lhe que guie você a cada passo. É tão bom ter a certeza de que estamos no caminho certo e realizando o que Deus deseja, que sei que você fará o que for preciso para ter essa experiência. Andar nos caminhos do Pai. Vamos orar? Ouçam com atenção. Faça uma respiração profunda.
Mude o seu estado de espírito, eleve os seus pensamentos, abra sua mente, o seu coração e ouça as palavras. Senhor, peço-te que me enchas do pleno conhecimento da tua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Ajuda-me a andar de maneira digna, completamente agradável a ti, dando frutos em toda boa obra e crescendo no conhecimento dos seus caminhos. Guia-me a cada passo, dirige-me na tua justiça e endireita diante de mim o teu caminho. Ao me achegar a ti e caminhar num relacionamento próximo contigo a cada dia, eu te peço que me leves para onde devo ir. Assim como Jesus disse, não se faça a minha vontade, sim a tua. Também eu te digo, não se faça a minha vontade, Deus, e sim a tua em minha vida. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Tu és mais importante para mim do que qualquer outra coisa. Tua vontade é mais importante para mim do que meus desejos. Quero viver como tua serva, fazendo tua vontade de coração. Senhor, alinha meu coração com o teu, ajuda-me a ouvir sua voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. Mostra-me se estou fazendo algo fora da tua vontade. Fala-me por tua palavra, para que eu tenha entendimento. Mostra-me a área da minha vida em que eu não estou bem dentro do alvo. Se houver algo que eu não deva fazer, me revela, para que eu possa corrigir o rumo. Eu quero fazer apenas aquilo que tu desejas de mim. Senhor, eu sei que não devemos dirigir nossos próprios passos. Por isso eu te peço que tu dirijas meus passos. Só tu sabes o caminho que devo seguir. Não quero sair do caminho em que tu queres que eu ande e acabar chegando ao lugar errado. Eu quero alcançar tudo o que tu tens para mim e me tornar tudo o que tu me criaste para ser, ao andar dentro de sua perfeita vontade para minha vida no presente. Em nome de Jesus. Amém. Em Mateus 7:21 tem a seguinte promessa: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Em Hebreus 10:36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Em 1 Pedro 3:17, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticardes o mal. 1 Pedro 4,19. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. E 1 João 2,17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Glória a Deus. Tudo bem até aqui, meninas? Marilda, bom dia. Tudo bem. Já temos várias instruções para o dia de hoje, hein? Verdade. Avaliar as nossas amizades, os nossos relacionamentos principalmente. Esse é um grande desafio, né? Vamos prosseguir mais um pouquinho? Caminhar mais uma milha? Tudo bem? Então vamos lá. Senhor, protege a mim e a tudo que prezo. Há pouco tempo eu tive o privilégio de ficar em um apartamento num condomínio de frente para a praia. Esse apartamento específico ele fica na cobertura e uma parte dele, que inclui o quarto e as salas de estar e de jantar, é toda envidraçada com vista para o mar. A visão é arrebatadora. Na primeira manhã em que acordei lá, abri as cortinas e voltei para a cama, a fim de olhar o mar e fazer algumas anotações. Pelo fato de o apartamento ser muito alto de onde eu estava, só podia ver o mar e o céu. Para ver a praia, eu teria de ir até a sala, sair na sacada e olhar acima do parapeito. Estava absorta em meus pensamentos, perdida no azul do céu e do mar, quando de repente um avião grande passou pela janela bem na altura do olhar. Estava sobre a água, mas parecia muito perto. A aparição súbita de algo tão enorme e barulhento quase fez meu coração parar. Fui envolvida por uma onda de pânico e medo tão forte que senti uma pontada de dor aguda no peito. Eu fiquei aterrorizada com o que vi e chocada com a minha reação.
Não me lembro de ter reagido tão violentamente a algo que não era de fato um perigo. No entanto, foi muito inesperado e jamais pensara que veria um avião na mesma altura que eu estava. Eu senti-me absolutamente vulnerável. Percebi naquele momento que a única coisa que me separava da morte instantânea era a mão de Deus e o piloto, que era um ser humano de valor. Antes do dia 11 de setembro, um avião entrando pela janela não era um pensamento que eu teria passado por minha mente. No entanto, a possibilidade sempre existiu. Quer eu me desse conta disso, quer não. Comecei a me perguntar quantas outras coisas potencialmente perigosas encontram-se ao nosso redor todos os dias. Coisas que não vemos até que os planos do mal as façam explodir em nossa vida. Perigos que nem sequer podemos imaginar até que colidam conosco, transformando-nos para sempre. Eu pessoalmente creio que nosso Pai Celeste, Ele cuida de nós e nos protege do perigo mais do que nos damos conta. Mas não se trata de uma proteção que simplesmente nós possamos tomar por certo. Nós devemos orar por ela com frequência. Ser protegida por Deus deve-se, em parte, à obediência a Ele e à vida dentro de sua vontade. Quando não fazemos nenhuma coisa nem outra, nós saímos da cobertura de sua proteção. Não ouvimos a voz dele nos dizendo qual é o caminho a seguir. Quantas vezes pessoas não teriam sido poupadas de uma tragédia se ao menos tivessem pedido a Deus que lhe mostrasse o que fazer e então lhe obedecido? Ou se ao menos estivessem ouvindo? Lembro-me de estar dirigindo certa vez em meu carro 4x4, alguns dias depois de uma tempestade de neve. Ao me aproximar lentamente de um farol vermelho num cruzamento movimentado, eu pisei no freio, mas o carro lhe não respondeu. Eu estava em cima de uma poça de gelo, escuro e totalmente invisível ao asfalto. O cruzamento era composto de 2 avenidas de pista dupla com valas fundas de escoamento de cada lado. Havia automóveis cruzando nos 2 sentidos diante de mim e eu percebi que meu carro estava completamente fora de controle e que eu não conseguia pará-lo. Jesus, me ajude! Eu orei. Esforcei-me ao máximo para manter o controle do veículo e evitar que tombasse em uma das valas. Nessa tentativa, porém, eu acabei rodando no meio do cruzamento. Os carros desviavam de mim, procuravam também manter o controle. Um carro verde vinha bem em minha direção e até hoje eu não sei como que eu bati nele. O que sei é que eu orava fervorosamente naquele momento e a mão de Deus deve ter intervindo. Foi um milagre que nada aconteceu comigo nem com nenhuma outra pessoa. Antes de sair de casa naquele dia, eu orei especificamente para que Deus me guardasse. Eu não tenho a menor dúvida de que Ele respondeu aquela oração. Nesses momentos incertos em que seu futuro está por um fio, você quer ter segurança de saber que está em contato com seu Pai Celeste e que Ele está cuidando de você. Nessas horas, como em meu caso, você precisa de uma resposta de oração instantânea. Mas a fim de estar certa de que isso acontecerá, é preciso que você ore todos os dias. Deus é um lugar de segurança para onde você pode ir, mas é melhor se você se refugiar nele diariamente, de modo que se encontre em território conhecido. A Bíblia diz, no temor do Senhor, tem um homem forte amparo. Isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Está lá em Provérbios 14, 26 e 27. Quando nossos olhos estão em Deus, Ele fica de olho em nós. Quantos livramentos nós temos todos os dias que a gente não se dá conta, que a gente não percebe, que a gente continue orando, pedindo a Deus que nos proteja, que nos guarde, que nos livre. E eu acredito firmemente que Deus ele nos protege sim, Ele nos guarda, porque quando nós saímos, a gente sai com a certeza de voltar, mas a verdade é que a gente não sabe o que vai acontecer. Só Deus para nos guardar e nos livrar de todo o mal. Agora nós vamos entrar no mais um momento de oração. Eu te convido a entrar em sintonia, tá? Mudar o seu estado de espírito, fazer uma respiração profunda, para que o seu cérebro seja oxigenado, né? E que você possa prestar bem atenção nas palavras que serão ditas. E mais uma vez eu repito, se você estiver de acordo, ao final da oração, que você possa dizer amém. Vamos lá? Senhor, eu peço que tua mão protetora esteja sobre mim.
Guarda-me de acidentes, guarda-me de doenças e influências do mal. Proteja-me onde quer que eu vá. Guarda-me em aviões, em carros ou qualquer outro meio de transporte. Confio em tua palavra que me garante que tu és minha rocha, minha fortaleza, meu escudo, minha cidadela, aquele que me livra do mal e minha força na qual eu confio. Senhor, quero habitar em teu esconderijo e descansar em tua sombra. Mantém-me sob a cobertura de tua proteção. Me ajuda a não sair do centro da tua vontade, nem desviar do caminho que tu tens para mim. Capacita-me, Senhor, para que eu sempre ouça a tua voz me guiando. Envia teus anjos para me guardarem em todos os meus caminhos, que eles não me sustentem para que eles me sustentem para que eu nem sequer tropece. Senhor, tu és meu refúgio e minha força. És o socorro bem presente nas tribulações e, portanto, não temerei, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Obrigado, Senhor, pois nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Obrigado por não me deixar na mão de pessoas ímpias que tramam contra mim. Guarda-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte. Protege-me dos planos das pessoas perversas. Protege-me do perigo súbito. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas eu me abrigo. Obrigado, Senhor, porque em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Obrigado, Senhor, por tuas promessas de proteção. Aproprio-me delas no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu te convido a receber as promessas que Deus tem para mim, que Deus tem para você. E está escrito em Salmos 91, 9 e 10. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Isaías 54, 17 diz assim, toda arma forjada contra ti não prosperará. Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Salmos 91, 4, 7 diz, cobrir-te-á com as tuas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua vontade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Em Salmos 91, 11 ainda diz assim, porque os seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Amém? Vamos pedir ao Senhor agora sabedoria para que a gente possa tomar as decisões corretas. E nós vamos finalizar a leitura de hoje nesse título, Senhor, dá-me a sabedoria para tomar decisões corretas. Sentada na sacada da cobertura com vista para o mar, que descrevi no capítulo anterior, eu tive uma visão singular da água lá embaixo. Eu podia ver claramente onde havia lugares rasos e onde o fundo do mar de repente recuava, tornando a água mais profunda. Observava como as pessoas nadavam uma boa distância e então se viam num lugar tão raso que eram obrigadas a se levantar. A água nessas partes mal chegava à altura do joelho. Era fascinante ver como os banhistas caminhavam na plataforma de areia e de repente caíam nas águas profundas. Eu percebi que se tivesse como me comunicar com eles, talvez por celular ou por walkie-talkie à prova d'água, eu poderia ter-lhes dito que estavam perto da beirada. No entanto, eles não tinham nenhuma forma de conexão comigo, não podíamos nos falar, e assim era impossível lhes dizer o que eu enxergava do meu ponto de vista. Eu acho que o mesmo acontece com Deus. Ele vê tudo, porque Ele está acima de tudo. Se nos comunicássemos com Ele regularmente, disséssemos, Senhor, guia-me para que eu não caia, Ele nos conduziria para longe da beirada. Tantas vezes, porém, não nos comunicamos com Deus, não ligamos para Ele, não buscamos a sua direção, não lhe pedimos sabedoria, não consideramos o ponto de vista dele e tantas vezes
caímos no buraco por causa disso. Na Bíblia, Ló, o sobrinho de Abraão, ele acabou sendo capturado pelo inimigo, porque ele escolheu viver numa terra que ele achou que fosse boa. Está lá em Gênesis 13, 10, 11. Mas ela ficava no meio de um povo perverso. Ele escolheu o que ele achou ser melhor, em vez do que era o melhor de Deus. E quantas vezes as pessoas não saem da cobertura de proteção divina e se desviam-se do melhor que ele tem, tudo porque escolheram o que elas acharam melhor para a sua vida? Não pedem a sabedoria e a direção dele. Todos nós já fizemos isso uma vez ou outra, não é verdade? E só porque andamos com o Senhor, há algum tempo, isso não vai nos tornar imunes a esse problema. Nós podemos pensar que conhecemos a vontade de Deus para a situação de hoje, por causa daquilo que foi a vontade dele da última vez que perguntamos, mas a sua orientação anterior talvez não vai funcionar agora. Nós precisamos sempre, constantemente, diariamente, todos os dias, pedir a direção, pedir a sabedoria de Deus. As coisas de Deus, elas só podem ser discernidas no Espírito. O homem natural, ele não entende isso. Ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. E não pode entendê-las porque elas discernem espiritualmente. Está lá em 1 Coríntios 2,14. Você já observou que fica claro quando alguém sem nenhuma sabedoria faz coisa errada ou toma uma decisão insensata? As consequências, elas são cristalinas para você, mas o outro ele não as vê dessa forma. É sempre mais fácil enxergar a falta de sabedoria nos outros do que nós mesmos. É justamente por isso que nós devemos orar diariamente por sabedoria. A sabedoria significa percepção e entendimentos claros. Significa saber como aplicar a verdade em todas as situações. É discernir o certo do errado. É ter bom juízo. É ser capaz de perceber quando você está se aproximando da beirada. É fazer a escolha certa ou tomar a decisão certa. E só Deus sabe qual ela é. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, 13. Não fazemos a mínima ideia de quantas vezes a simples sabedoria salvou nossa vida ou nos livrou do mal, ou quantas vezes ela ainda o fará no futuro. É por isso que você não pode viver sem ela, e você precisa pedi-la a Deus. Precisamos orar: Senhor, dá-me sabedoria em tudo que eu fizer. Ajuda-me a andar em sabedoria a cada dia. E existem 10 boas maneiras para que você possa andar em sabedoria. Por quê? Primeira boa maneira, você passa tempo com a palavra de Deus. Lá em Provérbios 2, de 1, 2 e 5, diz: Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Segunda boa maneira, peça sabedoria. Tiago 1,5 diz: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá de forma liberal e nada lhes impropera, tudo lhe é concedido. E a terceira boa maneira é: reconheça o Senhor em todas as coisas. Provérbios 3,6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quarta maneira, ande em reverência a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. 5. Dê ouvidos às pessoas sábias. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao seu conhecimento. Provérbios 22:17. O 6, em Provérbios 4, 5, 6, diz que nós precisamos valorizar a sabedoria acima de tudo. Adquirir a sabedoria, adquirir o conhecimento, o entendimento e não esquecer das palavras da minha boca, nem dela se apartar. Não desampares a sabedoria e ela te guardará, ame-a e ela te protegerá. Outra maneira, ande em obediência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para aqueles que são retos. Ele é escudo para os que caminham na sinceridade. Provérbios 2:7. Oitava maneira, seja humilde. Provérbios 11:2 diz: Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria.
Nona maneira, ame o seu próximo. O que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem prudente, esse se cala. Provérbios 11:12. E por fim, busque a sabedoria de Deus e não a sabedoria do mundo. 1 Coríntios 1:30 e 1 Coríntios 1:20 e 21 diz assim: Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção. Porventura não tomou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Agora nós temos 10 bons motivos para pedir a sabedoria. Que motivos são esses? Primeiro, nós precisamos gozar de longevidade, de riqueza e de honra. E a palavra de Deus em Provérbios 3,16 diz: O alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Outro motivo, para ter uma boa vida. Os seus caminhos, eles são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas são veredas e são paz. Provérbios 3,17. Outro motivo para que você possa pedir a sabedoria é gozar de vitalidade, gozar de felicidade. E a árvore de vida para aqueles que o alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Provérbios 3:18. Outro motivo é a fim de você garantir a proteção. Então andarás seguros no teu caminho e não tropeçarás o teu pé. Provérbios 3:23. Outro motivo, experimentar descanso renovador. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Provérbios 3:24. Um outro motivo para você pedir sabedoria é para que você possa adquirir confiança, porque o Senhor será a sua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Provérbios 3:26. E um outro motivo ainda é ter segurança. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Provérbios 4:6-12. E outro motivo para você pedir sabedoria é a fim de que você seja exaltada. Estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Provérbios 4:8. Nono motivo, a fim de que você seja protegida. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Provérbios 2:10-12. E a 10ª maneira, a fim de que você possa adquirir entendimento. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Provérbios 1:5. Precisamos buscar quais são os conselhos de Deus para a nossa vida. É importante sempre buscar o conselho de Deus antes do conselho de qualquer outra pessoa. Eu não quero dizer que você não deva aceitar o conselho de seu médico ou advogado que não sejam cristãos. Estou dizendo que antes de procurá-los, pergunte a Deus a quem você deve ir. Então lhe peça que dê a essa pessoa sabedoria e conhecimento para ela transmitir a você. Peça a Deus que lhe mostre se você está recebendo conselho ou orientação de uma fonte que não é de Deus. Peça-lhe que a afaste de qualquer conselho ímpio e guie pelo caminho dos retos e pelos caminhos sábios. Por curiosidade, eu desci até a praia e fui pela água até uma daquelas plataformas de areia que havia observado. Eu andei de um lado para o outro, em cima dela, para ver exatamente quanto da profundidade da água era possível determinar de perto. Como eu tinha vontade de saber onde ficava a caída íngreme, andei confiantemente até a beirada. E de repente, a beirada se foi e caí num buraco, da mesma forma que vira acontecer com outros banhistas. Com meu orgulho encharcado, voltei para a praia e percebi que mesmo quando você acha que sabe alguma coisa, ainda assim não pode ficar muito convencido. Vamos sempre precisar pedir a Deus sua sabedoria e seu conselho para tudo, pois Ele é o único que conhece toda a verdade. Que experiência tremenda essa! Nossa! Quando a gente pensa que sabe, aí é que a gente não sabe absolutamente nada.
Vamos agora orar mais uma vez. Eu vou fazer a leitura da oração escrita pela autora e que você possa estar ligado nessa oração, fazendo dessas palavras suas palavras, se for da sua vontade. E ao fim, se você estiver em concordância, você possa dizer também amém. Ouça com atenção e interprete-as nos teus pensamentos. Vamos lá? Faça uma respiração profunda, mude o seu estado de espírito. Senhor, peço que tu me dês tua sabedoria e entendimento em todas as coisas. Sei que a sabedoria é melhor do que o ouro e a prudência é melhor do que a prata. Por isso, enriquece-me de sabedoria e de prudência. Obrigado por dar sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Aumenta a minha sabedoria e meu conhecimento para que eu possa ver tua verdade em todas as situações. Dá-me discernimento para cada decisão que devo tomar. Senhor, ajuda-me a sempre buscar conselho no temor do Senhor e a nunca procurar quaisquer respostas do mundo ou em pessoas ímpias. Obrigado, Senhor, porque me darás o conselho e a instrução de que eu preciso, mesmo durante o meu sono. Obrigado, Senhor, porque me farás ver os caminhos da vida. Eu tenho prazer em tua lei e tua palavra. Me ajuda a meditar nela dia e noite, a considerá-la, dizê-la, decorá-la e colocá-la em minha alma e em meu coração. Senhor, sei que aquele que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Eu não quero confiar em meu próprio coração. Quero confiar em tua palavra e em tua instrução, para que possa andar com sabedoria e jamais fazer coisas ignorantes ou insensatas. Faz, meu Deus, uma pessoa sábia. Tu me disseste em tua palavra que tu reservas a verdadeira sabedoria para os retos. Ajuda-me a andar em retidão, justiça e obediência aos teus mandamentos. Que eu jamais seja sábia a meus próprios olhos, mas que sempre tenha temor a ti. Mantém-me, ó Deus, afastado do mal, para que eu possa me apropriar da saúde e força prometidas em tua palavra. Dá-me sabedoria, conhecimento, entendimento, direção e discernimento de que eu preciso, para me manter longe dos planos do mal, a fim de que eu possa andar em segurança e não tropeçar. Senhor, sei que em ti todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ajuda-me a descobrir esses tesouros. Em nome de Jesus. Amém. Receba então agora as promessas de Deus. Provérbios 9, 10, 11 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência, porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida te acrescentarão. Salmos 37, 30, 31 diz: a boca do justo ele profere a sabedoria e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei de Deus, os seus passos não vacilarão. Provérbios 24, 3, 4. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Jeremias 33, 3. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E Provérbios 2, 3, 6. E se clamardes por inteligência e por entendimento, alçarás a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos, e procurares, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Glória a Deus. Amém? Tudo bem até aqui, meninas? Oi, Gracinha, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, que Deus abençoe vocês. Oi, Vivi, bom dia. Estamos lá no Instagram. Aqui a gente encerra essa leitura de hoje. Ficamos na página aqui 153. Amanhã a gente vai dar continuidade. A gente está começando a fazer a leitura por volta das 4h30, né? 4h30 da manhã. Fique à vontade para estar conosco, não só no Instagram, mas também lá na sala do Zoom, onde tem outras mulheres. A gente está compartilhando esse conhecimento. Eu vou finalizar aqui no Zoom
Gratidão pela presença de vocês. Desculpa, no Zoom não. Vou finalizar aqui no Instagram e já volto pra gente continuar aqui no Zoom. Obrigado pela presença de vocês. Que Deus te abençoe. Que hoje seja um dia de prosperidade, um dia onde a sabedoria se faça presente, você possa clamar, porque como diz a palavra, a sabedoria está gritando, esperando que você a busque. Então busque essa sabedoria que vem do alto, busque a sabedoria para a sua vida, para que você possa andar nos caminhos do Pai. Um beijo no seu coração e que você possa estar conosco no próximo encontro. Até amanhã, se Deus quiser. E obrigada pela presença. Tchau.